Então vamos rapidamente olhar como é que a gente lê a carta solar e entender de uma vez por todas o que é o bendito do azimuth, o que é o ângulo da altura solar e como que a gente vai usar essas informações para calcular a distância que a gente precisa entre mesas, tá? Entre os sheds, para você poder colocar uma placa, uma fileira de placa na frente e uma fileira de placas, de módulos na parte de trás, sem uma sombrear na outra. Então vamos lá. Olha só. No gráfico que a gente tem aqui, é uma carta solar e ela traz diversas informações. O que é importante a gente entender? Essa carta ela é feita para a localidade que a gente está. Então, se você quer fazer análise em Poços de Caldas, você vai ter a carta com as coordenadas de Poços de Caldas. Se você vai querer fazer essa carta em Belo Horizonte, você vai ter que pegar as coordenadas de Belo Horizonte. E assim você vai pegando as coordenadas e coloca. Mas aqui, ó, como é que eu altero isso? Beleza, eu vou deixar esse site aqui para vocês e aí você consegue rapidamente fazer as alterações. Como que você faz a alteração? Você vem aqui, você pode ou você capturar a latitude e longitude que você está nesse momento, essas aqui são as minhas nesse exato instante, ou você pode vir aqui e digitar normalmente, então você consegue fazer essa alteração rapidamente, tá? Depois ele vai te dar, então esses dois controles aqui vão te mostrar justamente latitude e longitude, eu não quero mexer nisso aqui agora. E aqui embaixo ele vai me mostrar a alteração ou da hora do dia ou da data do ano. Então vamos entender o que esses dois controles vão afetar a minha carta solar. Bom, vamos dar uma olhada nela aqui antes de tudo isso. A carta solar ela te mostra nessa graduação externa, ela te mostra o desvio em relação ao norte. Tá? Então você está aqui, eu estou a 15 graus em relação ao norte. Desvio em relação ao norte é o que eu chamo de azimuth. Ok? E essas graduações internas é a altura do Sol. Então você tem a linha do horizonte e aqui você está 10 graus, 20 graus, 30 graus acima da linha do horizonte. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Essa linha laranja é o percurso que o Sol vai fazer ao longo do dia. Então vocês podem ver marcado aqui, ó, 7 da manhã, 8 da manhã, 9, 10, 11, o meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, por aí. Na hora que ele chegou aqui, ele se pôs. Então você tem do nascer ao pôr do sol. Depois, essas movimentações que eu tenho aqui, ó, tem essa linha maior aqui em cima, depois eu tenho umas linhas tracejadas aqui no meio. Essas são as trajetórias que elas vão alterando ao longo do ano. Então aqui embaixo eu tenho o dezembro, né? Aqui em cima eu tenho junho, julho, tá? Aqui é dezembro e janeiro. Tá, olha só, eu vou mudar para vocês, ele está marcado aqui agora para a data de hoje, tá? Hoje eu estou aqui gravando dia 23 de julho, tá? Então estou bem próximo aqui do limite. Vou mexer aqui na hora do dia. Então olha só, à medida que eu vou aumentando ali, ele está marcando para mim aqui 8h40, meu sol vai movimentando. Você pode ver que, por exemplo, vou colocar aqui 10 horas. Ele marcou aqui a posição do Sol às 10 horas e marcou aqui para mim, ó, a altura que ele está. E aqui embaixo ele me dá a altura, né, o ângulo da altura solar e me dá o azimuth. O que é o azimuth? É essa distância aqui, ó, em relação ao norte. Então está aqui a 30, 35, quase 40, 39,81 graus. Tá? E aqui ele me dá a altura do Sol. Então eu consigo variar esse aqui. Então à medida que o Sol vai chegando próximo do meio-dia, então está aqui ó, meio-dia, ele está bem alto aqui já, ele está quase, vamos ver se eu consigo dar um zoom, não consigo dar zoom aqui, próximo de 51 graus aqui, ó. Mas aqui, ó, ver isso aqui nessa carta 2D é bem difícil. Daqui a pouquinho eu mostro um desenho em 3D para ver se facilita a vida de vocês, tá? Então eu tenho um azimuth
aqui, ó, em relação ao norte, meu Sol está quase pegando lá no norte, ó, ele está, cadê aqui? Sol azimuth, está apenas 1 grau de desvio do norte, tá? E está a 51 graus em relação à linha do horizonte. À medida que vai passando as horas, ele vai lá já se caminhando para o oeste para se pôr, tá? Então essa aqui é a variação horária. Olha só o que acontece com a variação mensal. Então eu vou voltar um pouquinho, ó. Estou chegando, me aproximando de junho, é o máximo que ele vai estar lá. Qual que é o máximo? É o solstício. No caso, 21 de junho é uma data importante, que é o limite dele lá em cima. Se eu vir caminhando aqui, ó, voltar para maio, abril, março, eu vou chegando cada vez mais próximo do verão, tá? Mesma coisa, eu vou passar a voltar em julho, então tá aqui, ó, junho, julho, ele vai caminhando para o verão de novo. Estou me aproximando de novo de dezembro, ele vai caminhando, tá? Então você tem 21 de dezembro, que é a data 21 e 22 de dezembro, que é o solstício, tá? Você tem o limite lá de cima, que é 21 e 22 também de junho, tá? Tá aqui, ó lá, 21, 22 ele vai estar pegando lá no máximo. E aqui são os intermediários, tá? Então você tem a transição de primavera-verão, tá? Que é o ponto médio aqui. E aí a gente pode ver da mesma forma a variação ao longo do dia. E vocês podem ver que ele tem um círculozinho, não um círculo, é um caminho tracejado aqui, tá? Vocês podem ver, eu vou colocar aqui, ó, setar a hora em meio-dia, deixar ele ali bonitinho em meio-dia, e olha só como que o Sol se movimenta ao meio-dia ao longo do ano. Ele faz esse 8 esquisitão aqui, ó, tá? Então esse é o movimento que o Sol faz pelo meio-dia ao longo do ano, tá? Beleza, isso aqui está em 2D. Deixa eu passar para 3D só para facilitar a vida de vocês. Então, olha só, eu estou na mesma posição, estou olhando de cima, tá? Então, vocês podem ver que a posição é basicamente a mesma coisa. Vou colocar aqui na mesma data para vocês verem lá. Então, hoje é 23/7, vou colocar aqui 23/7, 23/7, vou colocar aqui 11 horas, 11 da manhã. Vamos olhar aqui, ó. O 3D está da mesma forma, então está aqui, ó, 27, 11 horas da manhã. O desvio aqui, ó, 23,45. Azimuth do Sol, 23,02. Uma pequena diferença, tá? Aí é questão de provavelmente ajuste aqui do software. Olha só, ele está me indicando então o azimuth e eu quero saber a altura solar. Agora olha só, vamos ver o que é essa bendita altura solar mexendo aqui, ó, no 3D. Então olha só, com o 3D fica bem mais fácil de ver. Então olha lá, é a distância em relação ao horizonte. Então esse 48,77 que é a altura do Sol. Deixa eu fuçar aqui para vocês entenderem. Olha só, vejamos aqui, hora do dia. Então, eu vou abaixar aqui, eu vou lá do nascer do Sol. Então, o Sol vai nascendo, ele vai subindo em relação ao céu. Então, vocês podem observar essa variação aqui com esse ângulo. Ó, vou colocar numa altitude aqui que dê para verificar legal. Então, olha lá. Cadê aqui? Hora. Vou subindo, ó. O Sol vai passando alto lá no céu, vai subindo, a altura solar vai aumentando, beleza. E aí, a partir de então, ele vai diminuindo, né, assim que ele tende para se pôr. Beleza, tá? A relação em função do ano também dá para ver aqui, ó. Olha só que diferente. Então, vou mudar o mês aqui, ó. Olha só, à medida que eu mudo o mês, ou o Sol passa mais alto, ou ele passa mais baixo. Esse mais baixo que vocês estão vendo aqui é o solstício, o inverno, né? A marca do inverno. Aqui o mais alto é o verão. Tá? Então, olha só, no verão, onde os dias são maiores, o Sol chega a passar até atrás do ponto que eu estou considerando aqui. Ó. Então, olha lá, ó. O percurso que ele faz por cima. Vamos ver aqui. E aqui dá para ver, inclusive, as sombras. Certo? Olha lá. Passando, se pondo. Então dá para ver certinho esse movimento. Tá? Inclusive, vamos olhar aqui, ó.
Vou puxar aqui para vocês verem o azimuth mudando, ó. Mexer aqui um pouquinho. E aqui eu vou mexer no horário. Então, olha lá. Amanheceu, vai percorrendo e volta. Tá? A altura dele também vai mudando, olha lá. E desce. Certo? Então, com isso aqui vocês conseguem ver, obter essa informação bacaninha. Tá? Então, é só isso que eu queria mostrar. Tá? Eu vou deixar o link desses dois sites aqui para vocês poderem trabalhar, porque aí vocês conseguem descobrir a altura do Sol facilmente, seja aqui na carta solar em 2D, seja ela aqui na carta solar 3D, que aí você consegue botar aqui a localização que você está. Então, você quer aqui, você pode vir e fuçar aqui e achar a cidade que você quer. Estou aqui próximo de BH, quiser colocar lá em Lavras, qualquer outro lugar que você colocar aqui. Vamos ver aqui, ó. Poços de Caldas, ó. Vou botar lá em Poços de Caldas. Na verdade, eu tenho que arrastar o bichinho aqui. Ó, à medida que eu arrasto, vocês podem ver que o gráfico muda ali. Tá? Então, vou soltar aqui em Poços de Caldas. Vocês podem ter visto que mudou aqui latitude e longitude. Tá? Então é isso. Vocês conseguem usar isso aqui para poder fazer aí sua análise do ângulo da altura solar, que é esse ângulo aqui em relação ao horizonte. Certo? Qualquer dúvida, manda aí para a gente vai conversando. Grande abraço.